Bom, boa noite então. Enquanto os colegas de vocês vai chegando, vamos fazer só uma pequena revisão da questão das condições para que a gente possa transitar tranquilamente aí para os termos, né? Em primeiro lugar, a gente se preocupou em caracterizar as condições para vocês, né? Essa foi a primeira questão. Então, nós dissemos o seguinte: ora, a condição é sempre uma cláusula contratual, né? É sempre uma disposição de vontade lá no negócio jurídico, né? Num contrato, ela é uma cláusula. E o que a condição faz? Ela submete todos os efeitos, ou pelo menos alguns dos efeitos do negócio jurídico, a um evento futuro e incerto. Então, a gente conversou com vocês que os elementos essenciais da condição eram a voluntariedade da cláusula e a futuridade e a incerteza do evento. Né? Porque o evento era futuro e incerto, é que o direito não era um direito adquirido, que era um chamado direito eventual. Isso para nós é fundamental na aula de hoje. Né? Se eu tivesse um evento certo, que eu tenho certeza de que ele ocorreria, eu não poderia dizer que eu não tenho direito adquirido. Né? Não se trata mais de um direito eventual, é um direito já adquirido. Muito bem. Mas as condições, então, elas têm a capacidade de subordinar, né? De fazer subordinar a aquisição e o gozo de direitos a um evento futuro e incerto. É isso. Né? Isso foi o que a gente começou a conversar. Daí a gente disse o seguinte, estimas. Olha, portanto, eu tenho, na realidade, que analisar o negócio jurídico por uma distensão no tempo, né? Então, existem pelo menos dois momentos a serem considerados aqui no negócio jurídico. O momento da realização do negócio e o momento do implemento da condição. É isso. Tá? Eu não posso mais dizer que eu simplesmente celebro o negócio jurídico. A celebração do negócio jurídico não condiciona inteiramente os efeitos desse negócio. Os efeitos desse negócio ficam condicionados ao implemento dessa condição. Foi isso que a gente falou. Tá? Portanto, daí é que existiriam duas condições, né? Duas espécies de condição quanto aos efeitos. Tá? As chamadas condições suspensivas significam o quê? Que entre a celebração do negócio jurídico e o implemento da condição, o negócio não tinha efeito nenhum. Ou seja, a condição suspende o efeito do negócio até o implemento do evento que a realiza. Tá beleza? É simplesmente isso. Então, se um professor seu te doasse uma biblioteca sobre a condição de que você se forme em direito e passe na ordem dos advogados do Brasil, então você não adquire o direito de propriedade sobre a biblioteca até que você realize a condição, ou seja, tá? Do momento da doação, nada acontece, efeito nenhum ela tem, embora seja válida, ela só terá efeito, né, depois que você formar-se em direito e passar no exame da ordem. É isso. Tá? Então, assim, a gente conversou sobre as chamadas condições suspensivas. Suspensivas porque elas suspendem os efeitos do negócio jurídico. E conversamos, por outro lado, sobre as chamadas condições resolutivas, para dizer o seguinte, olha, o negócio tem efeito desde que celebrado, né? Mas ele perde os seus efeitos pelo implemento da condição. É isso. Tá beleza? Então, se o sogro doa uma casa ao seu genro sob a condição resolutiva de que ele não se separe de sua filha, então o negócio tem efeitos desde já, desde que celebrado, mais uma vez implementada a condição, havendo o divórcio, a casa volta a ser do sogro. É isso que a gente conversou. Né? Sobre essa diferença entre condições suspensivas e condições resolutivas. Foi só isso. Muito bem. Ora, a outra questão que aparecia para nós, e que estão me dizendo agora que a gente talvez não tenha falado sobre ela,
eu acho que a gente falou uma parte e não falou outra. É a questão da licitude das condições, tá? Das condições ditas lícitas e das condições ditas ilícitas. É claro que as condições ilícitas não podem ser aceitas, não podem ser admitidas. Esse aqui é um ponto fundamental para nós. Tá? Agora, quais são as condições ilícitas? Tá? Vejam, senhores, nós estamos no campo do direito privado, no campo da autonomia da vontade. Então, o que acontece aqui, na verdade? Eu tenho um princípio maior do direito, que se chama princípio da legalidade. Né? No direito privado, todos os senhores conhecem esse princípio. Ele diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, se não tem lei que me obriga, nem lei que me proíbe, eu posso fazer ou não fazer à vontade. Não é isso? Ora, veja, se eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe de fazer, então eu posso estabelecer normas para a minha vida privada. Esse é o ponto. Tá? Então, para fazer a transição completa do argumento. Se eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe, então a minha vontade tem uma autonomia. Tá? A autonomia da vontade diz: você pode agir livremente nos limites da lei. Esse é o princípio da autonomia da vontade. Ou seja, o princípio da autonomia da vontade nada mais é do que um corolário, um desdobramento do princípio da legalidade. Ora, eu tenho o princípio da legalidade, desdobramento dele é a autonomia da vontade, e, finalmente, se eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe, né? Então eu posso contratar, estabelecer normas para a minha vida privada, né? Aceitar direitos e deveres reciprocamente com as outras pessoas, se eles não contrariam a lei, naturalmente. Essa liberdade de contratar, né? Que é mais amplamente conhecida como poder negocial, né? É do que nós estamos falando. Ou seja, princípio da legalidade, autonomia da vontade, poder negocial. Pronto. E no exercício do poder negocial, no exercício de contratar os atos da minha vida privada, então eu posso fazer aquilo que eu quiser. Ou seja, as condições que não contrariam a lei, que não contrariam a moralidade, são amplamente aceitas. Tá? Eu posso estabelecer qualquer uma condição que não contraria a lei, a moralidade, os bons costumes. Todas as condições precisam ser lícitas para valer, mas só serão ilícitas aquelas condições que contrariarem a lei, a moralidade, aos bons costumes, ou que forem ditas, né? Essas condições são ditas é, puramente potestativas, né? Quando elas dependem do puro arbítrio da vontade de uma das partes, né? A realização da condição depende só da vontade, eu faço se eu quiser, ou quando elas forem as condições ditas perplexas, né? Ou seja, em si mesmas, elas são contraditórias. Então, a realização da condição equivale à sua não realização. Ora, as condições perplexas são consideradas não escritas quando suspensivas. As condições puramente potestativas não podem ser consideradas. Conforme a licitude ou ilicitude de uma condição, você pode ter até a invalidação do negócio jurídico, conforme o caso. Tá bom? Tome, por exemplo, a condição dita impossível ou, né, antijurídica. Né? Vamos uma condição que me diz, olha assim, ó, você tem tal direito sob a condição de que você vá à Lua e volte a pé, por absurdo o exemplo. Muito bem, você nunca terá esse direito. Se o seu direito é submetido a uma condição suspensiva que é impossível, então essa condição é considerada não escrita, naturalmente. Agora, se a condição impossível é a condição resolutiva, então o negócio haverá para sempre. Não é? Você vale o contrato de compra e venda, né? Submetido à condição resolutiva de que o mundo pare de girar, por exemplo. Ora, essa condição resolutiva nunca se realizará. E, portanto, o negócio sempre terá efeitos.
Se o negócio sempre terá efeitos, então não há que se falar de nulidade do negócio. Ela, simplesmente a gente considera a condição como não escrita. Você entendeu? É isso, né? E assim são as condições ditas lícitas ou ilícitas. Vamos entender um pouquinho mais disso com base na nossa anotação de sala de aula, né? E com base no nosso Código Civil. Eu vou primeiro fazer com base no próprio Código Civil, se você me permitir, e se der certo o compartilhamento aqui. Pela manhã eu não consegui compartilhar a tela do Código Civil. Eu não sei por quê, pela manhã eu não consegui. Agora eu consegui, felizmente. Olha só. Está aqui a minha condição resolutiva, não é? E diz o nosso Código Civil aqui no artigo 123. Veja só. 122 e 123 é melhor, né? São lícitas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Claro, né? Entre as condições defesas, entre as condições proibidas e lícitas, se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. As condições que privarem de todo o efeito o negócio jurídico. Quais são essas condições, professor? Por exemplo, no caso de uma condição resolutiva, no caso de uma condição suspensiva, que seja impossível, ela nunca vai acontecer e, portanto, o negócio nunca terá efeito. Tá beleza? O artigo 123 vai dizer qual é o efeito da ilicitude. É isso. Invalidam os negócios jurídicos, veja só, como é uma questão de lógica jurídica. De lógica, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. As condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Atenção, moçada, a gente acabou de falar. Na condição suspensiva, o negócio não tem efeito até que a condição se realize, não é? Se eu submeto os efeitos do negócio jurídico a uma condição impossível, ela nunca se realizará. Portanto, a gente está tratando aqui do artigo 122, né? Entre as condições defesas proibidas se incluem as que privarem de todo efeito do negócio jurídico. Ora, essa condição suspensiva, física ou juridicamente impossível, invalida o negócio jurídico todo. É isso. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Claro, se eu estabeleço como condição de um negócio, né, que a outra parte realize uma coisa ilícita, isso não pode ser admitido, né? Isso seria estimular desestimular o direito, né? Fazer com que o direito ao aplaudisse fosse instrumento da ilicitude. É isso. Né? Como às vezes é, né? A gente acaba de ver por aí que às vezes é. E as condições incompreensíveis ou contraditórias. As condições incompreensíveis ou contraditórias são as chamadas condições perplexas, né? Todo efeito do negócio jurídico é submetido a uma condição incompreensível. Se todo efeito é submetido a uma condição incompreensível, eu não tenho como determinar esses efeitos, está lá entre as condições defesas se incluem as que privarem, né, de todo efeito ao negócio jurídico. Tá beleza? Isso são as condições ilícitas especificamente. Tá bom? Agora, o 124 é interessante ainda sobre isso. Diz que tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas, e a de não fazer coisa impossível. Claro, né? Ela não invalida negócio jurídico nenhum, porque ela é impossível de acontecer, e ela é resolutiva. Na condição resolutiva, o negócio tem efeito desde já e perderia os seus efeitos se a condição fosse realizada. Como a realização da condição é impossível, não vai acontecer jamais, então o negócio jurídico terá efeitos para sempre. A gente basta considerar não escrita essa condição. Muito bem. Isso era o que faltava sobre condição, conversar com os senhores. A gente tem alguma dúvida sobre condição, moçada? Tem? Pois não. Licença, só vou tirar uma dúvida acerca dessa condição incompreensível.
O senhor poderia dar um exemplo só para elucidar? É. Qual que é a dificuldade de dar esse exemplo, Daniel? Que ela não deve existir, né? Essa. Mas qualquer uma cláusula que você coloque como uma situação incompreensível, né? Ou perplexa, ou entre si contraditória, por exemplo, né? É condição de que é condição resolutiva da fazenda, da venda de uma fazenda, é condição resolutiva da venda de uma fazenda que não encha num período de até 3 anos, mas que também não chova. Olha, não é um bom exemplo, Daniel, porque pode encher sem chover, né? É uma condição incompreensível, é uma condição tão mal escrita que não pode ser compreendida, né? É Sim, uma entendi. e uma condição contraditória é uma condição cujos termos estão entre si em contraponto. É isso, não é? Fazer Excelente. o errado, realmente, você me colocou um desafio interessante agora. Obrigado, professor. Valeu? Desculpe não poder te ajudar mais concretamente. Tá? Porque seria útil, né? Eu até acho que tem que procurar isso, Daniel. Trazer aqui um contrato que tenha esse elemento, um elemento de uma cláusula contratual que seja tão mal escrita, né? Que a gente não possa compreender. Se essa cláusula contratual tiver por efeito a suspensão dos efeitos do negócio ou, né, a resolução dos efeitos do negócio, essa será uma condição, e se assim for, será uma condição incompreensível, né? É isso. Tá? Tá me faltando a imaginação agora aqui, mas eu vou buscar um caso concreto e trago para vocês, tá bom? Dá uma lembrada para mim, no privado. Tá? Ótimo, professor. Obrigado. Beleza. Muito bem, moçada. Aí a gente termina a condição, na verdade, e fica com a questão do termo, tá certo? E o que é o termo? É exatamente parecido com a condição, né? Ah, professor, não pode ser igual. Claro que não pode ser igual, senão é a mesma coisa, né? Mas o que tem de parecido? De parecido é que também no termo eu tenho dois momentos, né? Eu tenho que a celebração do negócio jurídico não necessariamente coincide com um dos efeitos desse negócio, tá beleza? Então, eu tenho o momento da celebração do negócio jurídico e o momento da realização do termo, da chegada do termo. Tá beleza? Os termos, da mesma forma, são elementos voluntários, né? Para serem elementos acidentais dos negócios jurídicos, são voluntários. E que subordinam os efeitos do ato jurídico, os efeitos do negócio jurídico, a um evento futuro e certo. Agora, futuridade e certeza do evento é completamente diferente de incerteza. Porque, veja só, se o evento é futuro, mas o evento é certo, a gente não fala mais de direito eventual. A gente fala de um direito adquirido. Se eu vendi a minha casa para o Daniel, né, e me comprometi a entregar a casa para ele em 1º de janeiro de 2021, se foi essa a promessa, então você tem que parar para pensar o seguinte: peraí, o Daniel já tem o direito, já adquiriu o direito de propriedade da casa? Aí eu vou lá, faço a escritura pública de compra e venda, faço até a transcrição da matrícula, tudo direitinho. A questão básica é a seguinte: o Daniel já adquiriu o direito derivado do contrato na compra e venda, é a transmissão da propriedade. Ah, mas ele não pode ainda gozar desse direito, né? Exatamente, ele não pode ainda gozar desse direito. Da mesma maneira, se você comprou uma casa a prazo, né, para daqui a pagar em 30 anos, o primeiro apartamento que eu comprei, eu paguei em 30 anos. Muito bem. Se você comprou uma casa para pagar a prazo em 30 anos, muito bem, moçada.
Então, você pode ser que o banco tenha o direito de receber ou ele já tem o direito de receber. Ele já tem o direito de receber. Tá? Só não pode ainda exigir a quantia. É isso. Tá? Então, nos termos, a gente separa a aquisição e o gozo do direito. Tá beleza? Você pode ter adquirido um direito já, mas pode ter a possibilidade de gozá-lo. Né? Pode não ter a possibilidade de gozá-lo. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre esses termos, né? Contrapondos às condições. Só um minutinho, tocando aqui a minha campanha. Desculpa. Pois não. Oi. Calopsita? Não, não tem. Eu estou dando aula agora, eu não tenho calopsita. Aqui é a casa 4, eu tenho peixe só. Calopsita não tem. Oi? Não sei, parceiro. Eu estou dando aula agora, eu não sei. Não moro aqui há muito tempo, tem pouco tempo que eu moro aqui. Fica com Deus. Ai, ai. Beleza? Que a síndica falou para ele que eu tinha uma calopsita, sei lá que diabo, rapaz. Vai saber. Ora, aí a gente estava dizendo dos termos, né? Eu vou compartilhar aqui e a gente vai para os termos, tá? Só um momentinho. A nossa próxima aula, então, a aula 3, né? Eu esqueci de mandar para vocês, vai aí sobre os termos, tá beleza? O primeiro lugar já está, em primeiro lugar é sempre isso, né? Tem os agradecimentos devidos aí aos alunos que fizeram as anotações. Essa é a parte mais importante, mas não para agora, né? Então, caramba, agora o olho não está dando jeito. Estão me ouvindo aí? Pelo menos, só abre o negócio para dizer se está me ouvindo, porque aqui parece que travou. Estamos, professor. Oi? Estamos ouvindo, sim. Então, Estamos ouvindo, sim. beleza. Sim, dá para ouvir. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu Word. Agora voltou. Olha só, senhores. Vocês estão vendo aí, não é? Está um pouco difícil de mexer aqui na minha tela, mas enfim, está aqui. Aula 3, termo encargo, que bom. Não é? A questão aí é a seguinte: os termos, a gente vai estudar aqui as características e os efeitos dos termos e as espécies, né? Contrapor o que é um termo e o que é um prazo. Muita gente tem que é a mesma coisa, né? E depois, lá no finalzinho já da segunda aula de hoje, a gente fala de encargo, é muito rápido mesmo, não tem mistério nenhum. Vamos lá, né? O que acontece aqui? Em primeiro lugar, esse primeiro parágrafo aí, existem os termos legais, aqueles estabelecidos pela lei, e os termos judiciais. Por que eu coloquei isso aí? Porque uma parte da doutrina fala em termos legais. Por exemplo, a norma legal dá prazo para que o réu se defenda na ação. Ah, então você tem um prazo lá para se defender. Tá? A norma, por muitas vezes, a lei estabelece prazos para que as pessoas providenciem certas situações. Tudo bem. Tá? Então, existem termos legais. Períodos nos quais os direitos devem ser exercidos ou não. Por vezes, o juiz estabelece lá um prazo, né? Ah, o camarada foi contratado para fazer uma escultura, então ele tem uma semana para entregar, em termo judicial. Ah, o cidadão está sendo despejado, ele tem uma semana para desocupar o imóvel sob pena de despejo forçado. Tá? Tudo bem, isso pode acontecer. Mas quando esses limites são estabelecidos aí pelo juiz de direito, ou pela lei, os termos judiciais ou legais, não é disso que a gente está falando. A gente está falando só dos termos voluntários, porque a gente está trabalhando aqui na autonomia da vontade, no poder negocial. Então, quando você vê essa distinção doutrinária aí entre os termos legais, os termos judiciais e os termos voluntários, não se preocupe, porque nós não falamos de termos legais nem de termos judiciais. A gente está falando só dos termos
como cláusulas voluntárias dentro dos negócios jurídicos, né? Que subordinam a aquisição, subordinam o gozo de um direito. É isso. Né? Só disso que a gente está falando. Muito bem. Então, o que é um termo, né? E o que é o efeito do termo? O termo é uma cláusula voluntária que submete os efeitos do negócio a um evento futuro e certo, não é? É certeza do evento. É isso aqui que é o essencial para a gente entender a diferença da condição. Porque, veja só, na condição, a pessoa tinha só um direito eventual, porque o evento poderia ocorrer ou não. Assim é que, mesmo diante da doação que o seu professor te fez da biblioteca dele, você só eventualmente tem o direito à biblioteca do seu professor. Só eventualmente. Tá beleza? Só. Por quê, professor? Porque a gente não sabe se você se formará em direito, se você passará no OAB, ou seja, se o evento vai se realizar. Entendeu? Agora, se o professor te doa a biblioteca dele e apenas estabelece que a entrega será feita no final, nós estamos em 2020, então no final de 2024, quando você estiver formado em direito, tá? Veja, em 15 de dezembro de 2024, o que acontece? 15 de dezembro de 2024 não é um evento incerto, é um evento certo, beleza? Portanto, a aquisição do direito já está perfeita. O que falta só é a condição de gozo desse direito. Poder exigir que ele entregue a sua biblioteca. Só isso. Mas o direito a ela você já a tem. Tá beleza? Muito bem. Ora, subordina apenas o gozo do direito, mas não a sua aquisição. Por que é assim? Por causa da certeza. Tá? Se a gente estivesse falando de um evento incerto, não poderia falar de um direito adquirido. Como a gente está falando de um evento certo, a gente fala de direito adquirido. Sendo certo, entretanto, o termo ainda poderá ser. Olha que interessante, né? Os termos determinados é fácil da gente resolver. Por quê? Porque o termo é determinado ou por uma data ou por um prazo. Então, você tem um contrato de locação hoje, dia 15 de novembro, pensa bem. Para começar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2021, por exemplo. Tá? Pode fazer isso, professor? Claro que pode. Tá? Eu só quero, eu vou me mudar, tal, em 1º de janeiro de 2021. Então, eu quero fazer um contrato que comece a valer em 1º de janeiro de 2021. Esse aqui é o termo certo. Termo certo fixado por data, não é? Por uma data específica. Ora, você contrata agora, adquiriu o direito de ir morar lá, mas o momento do gozo desse direito para o dia 1º de janeiro de 2021. A partir de lá, eu terei o direito de morar na casa e o proprietário terá o direito de ter os aluguéis. É isso. Tá beleza? Muito bem. Termo certo, dito sempre certo. Agora, certo e determinado pela data. Ah, por quanto tempo vai durar o contrato de locação? Pelo prazo de 30 meses. Então, é a partir de 1º de janeiro de 2021, pelo prazo de 30 meses. Quanto dá isso? Quando termina isso? Pensa só, 30 meses são 2 anos e mais 6 meses, né? 24 e mais 6 meses. Então, 1º de janeiro de 2021, 1º de janeiro de 2022, 1º de janeiro de 2023, depois, 1º de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Em 1º de julho de 2023 termina esse contrato. Aí você vai dizer, o prazo de 30 meses é um termo determinado ou indeterminado? Determinado, tem só que contar. Determinado por prazo. Então, os termos determinados, eles podem ser por data ou por prazo. E, finalmente, o termo pode ser indeterminado. Eu sei que acontecerá, só que eu não sei quando acontecerá. Tá beleza? O exemplo mais típico disso é o chamado usufruto, né? Eu acho até que vocês já devem ter visto. Alguns de vocês já viram, com certeza. O pai, não querendo que os
filhos briguem para saber o que vai ficar com o quê, ele já deixa uma coisa para cada filho em vida. Mas só que se ele entregasse, ele ficaria sem ter como subsistir. Então, ele entrega a nua propriedade e reserva para si o usufruto. Sabe como que o pai faz isso? Ele faz normalmente vitaliciamente. Então, ele reserva para si o usufruto vitalício. Ou seja, ele vai ter o direito de usar, gozar e dispor, usar, gozar, fruir e dispor daquele bem até que ele morra. Mas a morte dele vai acontecer? Sim, com certeza. Quando? Não temos a certeza. Mas enquanto ele não morrer, ele vai ter aquele direito. Então, aqui é um termo dito indeterminado, certo? Aqui em Santos, por exemplo, se a gente falar na primeira chuva do verão, termina o contrato, isso é um termo ou é uma condição? É um termo, velho. Porque a gente sabe que no verão vai chover. A gente pode não saber quando, né? A gente sabe que vai chover. É um termo indeterminado, mas é um termo. Beleza? Ora, as condições prevêem um evento futuro e incerto. Por isso, subordina a aquisição e o gozo do direito. Ao contrário, o termo, porque é certo, subordina ao gozo, mas não à aquisição do direito. Quer dizer, eu sei que ele vai acontecer. Né? O fato já está pré-configurado. O que eu não dá é para que eu goze ainda desse direito, posto que ainda não aconteceu o termo. Exemplo de evento indeterminado, sei o que ocorrerá, mas não quando ocorrerá, é a morte. Né? Exemplo de evento determinado, sei que ocorrerá e quando ocorrerá. Né? Aí é o exemplo do contrato de locação, a gente acabou de ver o exemplo do contrato, eu ainda tenho que alterar as datas aí. Ora, o interessante é o seguinte, né? Esse termo dito inicial e esse termo dito final. Então, professor, vamos lá. Os termos podem ser legais ou judiciais, mas esses não nos interessam. Interessam aqui os termos como elemento acidental do negócio jurídico. Então, os termos voluntários. Né? Os termos estabelecidos pelas pessoas marcam o início ou o fim dos direitos que ela tem derivado de um determinado contrato. É isso, numa determinada disposição de vontade. É isso que o termo marca. O início ou ainda. Não consigo entender esse computador aqui, não. Desculpem. Ixi, tá funcionando aí, né? Ó, né, esses termos, eles ainda podem ser determinados ou indeterminados, né? E agora o que a gente vai ver é que eles podem ser finais ou iniciais, né? Então, isso é a questão mais fundamental dos termos aqui. Se o termo é inicial ou se o termo é final. Ou seja, quanto aos efeitos, assim como a condição é suspensiva ou resolutiva, o termo é inicial ou final. É só isso, tá bom? Então, dá uma olhadinha no seguinte, olha só. Tem toda essa explicação do que é mutatis mutandis, do que é analogia e coisa e tal. Mas o fato é que, com muita simplicidade, o nosso código, o nosso legislador diz assim no artigo 135, está aqui, olha só, copiei aqui. Ao termo inicial e final, aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Olha, ao termo inicial, aplicam-se, no que couber, as condições relativas às disposições relativas à condição suspensiva. E, ao final, as disposições relativas à condição resolutiva. É muito simples. Por quê, professor? Porque o termo inicial parece muito com a condição suspensiva. Né? Na condição suspensiva, o contrato não tem efeito antes de realizada a condição. É exatamente isso com o termo. Só que agora a aquisição já se deu, só não pode o gozo do direito. Né? Então, nesse contrato de locação que você celebrou para começar a morar lá no dia 1º de janeiro de 2021, nesse contrato de locação, pensa bem, você tem um termo inicial. Você já adquiriu o direito de morar, o evento é certo, você só está esperando. Mas até lá você não pode morar, você não pode exigir de morar lá, tá bom? Portanto, aqui você tem um chamado termo inicial. Só isso. Tranquilo? Muito bem.
No seu prazo final, né, daqui a 30 meses, você deixa de ter o direito de morar lá. Então, parece com a condição resolutiva, resolvem-se os efeitos do negócio. Tá certo? Ah, professor, mas um negócio jurídico pode ser submetido a um termo inicial e a um termo final ao mesmo tempo? Perfeitamente. Tanto que está aí esse negócio jurídico do contrato de locação. Ele tem termo inicial e ele tem termo final. Tá bom? Então, aí os dois. Eu vou suspender o compartilhamento de tela aqui para a gente ter alguns minutos de conversa. Alguma dúvida sobre isso? Professor, Pois não. licença, eu havia perguntado algo no chat, que agora eu vi que talvez se adeque a isso que o senhor disse. Por exemplo, o consórcio de veículos seria um termo que se encaixaria num prazo determinado ou indeterminado, no evento que quer ser determinado ou indeterminado o consórcio? Possui um direito eventual ou adquirido. Haja vista que ele depende de um sorteio, evento futuro incerto, realizado periodicamente, que possui um prazo para ocorrer. Vamos entender aí o seguinte, Daniel. Eu só ver o tempo. Vamos entender aí o seguinte. O fato de você ter uma cota contemplada de consórcio é uma coisa, né? O fato de você ter uma cota do consórcio é uma outra coisa. Então, o que é submetido a uma alha, né? Que não é, na verdade, nenhuma condição, nenhum termo, é uma característica de contrato aleatório. O indivíduo pode ser sorteado ou não ser sorteado, né? No consórcio, vale muito a pena você comprar a carta se você for sorteado com antecedência, porque aí você terá pago menos juros e tal. Né? Mas é muito pouco vantajoso se você não for sorteado. Muito bem. Tudo o resto é termo, Daniel. Pensa só. Eu tenho tempo para pagar, a fábrica tem o tempo para me entregar, todo o resto é termo. Você tem aqui uma cláusula dentro do contrato que é uma alha. Ah, professor, mas é uma condição que me dá o direito ao carro com antecipação se eu for sorteado. Aí tudo bem, você pode fazer a redação do contrato assim.